Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Presença que Marca. O podcast que a gente vê quem realmente marca presença ou tem uma presença que marca. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio Presença que Marca, o podcast que provoca reflexões sobre construir autoridade, gerar impacto e deixar marcas profundas no mundo. Não apenas com o que fazemos, mas como a forma que escolhemos estar. Hoje, nós vamos falar sobre algo que atravessa tanto a vida profissional quanto pessoal. Produtividade com propósito e a importância de ter método e estratégia também no resultado com o corpo e com a saúde. E minha convidada especial, ela entende disso assim profundamente, doutora Amy Swellen. Ela é doutora em Educação Física, personal trainer e especialista em treino feminino. Também é especialista em emagrecimento com foco em alterações hormonais. Olha isso aí. Você que é nossa audiência feminina, você vai gostar muito. Ela fala muito sobre a questão da SOP, flacidez, efeito sanfona e uso de canetas emagrecedoras, que está uma febre agora, né? Atua de forma presencial e online. Além desse trabalho focado em fitness, ela também é palestrante nacional e internacional, autora de 2 livros que a gente vai falar aqui, incluindo Inteligência Produtiva, A Nova Era do Foco, e criadora de metodologias próprias que unem treino, mentalidade e performance. Ela defende que treino não é aplicativo, não é planilha genérica, é estratégia. Cada movimento tem um porquê e cada plano é desenhado para você transformar o corpo, a rotina e a sua vida. Então, Amy, é uma alegria te receber aqui. Vamos juntas aqui nesse podcast, nesse episódio, inspirar essa audiência, entender que presença não é só estar, é marcar. E já quero começar assim, pedindo para você se apresentar e te perguntando como é que nasceu essa visão tão clara e tão intencional sobre o que você entrega? Primeiro, é uma honra estar aqui nesse podcast, falando de presença de marca. Muito obrigada pelo convite e espero contribuir com a sua audiência a ter essa real presença, não só na marca, quanto no corpo, na vida, na mente, em tudo. Quando que surgiu isso? Eu estou há 20 anos no trabalho da atividade física, do exercício físico. Então, por estudar muito, porque eu gosto muito da ciência, então eu entendi que não é só apenas um treino. Não é só apenas um movimento aleatório, não é apenas só reprodução de movimentos. E sim, tem um porquê de tudo isso. O nosso comportamento ele é moldado através do nosso movimento. Então, através disso, eu estudei e eu entendi que toda a metodologia, todo o protocolo que é feito, ele tem um porquê. E por que não direcionar isso de forma tão efetiva para trazer mais produtividade, para trazer mais excelência, para trazer mais resultado para esses clientes, entendeu? Então, foi assim que surgiu essa história de entender o corpo quanto movimento. Perfeito. Eu preparo sempre algumas perguntas aqui, mas a Amy, eu já tive a oportunidade de treinar com ela e ela, assim, é muito fera no que faz. Ela treina pessoas que são mega influencers e ela, nessa questão de estratégia, eu gosto muito porque transcende, essa questão do treino físico e para mim estratégia é ter presença, estar inteira naquilo que a gente faz. Isso para mim é a base de uma marca pessoal, de nós estarmos inteiro ali com intenção por trás de cada ação. E eu quero também, eu vi que você trouxe, eu tenho um exemplar, você escreveu um livro sobre produtividade que teve o prefácio do Joel J. Qual foi a principal mensagem que você quis passar para quem lê essa obra? Como eu tenho um histórico de atleta, então a gente tem uma mentalidade diferente. O atleta, ele não pensa naquilo que ele precisa ou não fazer, ele vai lá e faz, porque ele é orientado, ele é direcionado, ele tem ali um caminho. Então, isso eu quis transformar na vida das empresárias, dos empresários, por quê? Por muitas vezes a gente se perde por conta de muitos afazeres, E a gente tem uma autocobrança muito grande por não conseguir concluir tudo num dia, numa semana, num mês. Então, essa mentalidade de estar focado, de ter inteligência produtiva, eu quis trazer de uma forma leve e eficiente para que ele coloque em prática, para que ele também olhe para o dia a dia dele e fale assim, não, tá dando certo. Então, essa mentalidade de atleta para o mundo perfurativo, para o mundo empresarial, para mostrar que tudo que é feito também tem um porquê. Então, isso é a mensagem principal do livro, para que eles entendam que o dia a dia, ele, por mais que seja corrido, ele tem a sua produtividade.
Só que a gente precisa ter um olhar diferenciado, só Sim, isso. e muita gente acha que produtividade é sobre fazer muita coisa. E eu até falo, quando eu tenho oportunidade, seja em mentoria, palestra, que existe uma grande diferença entre você estar ocupado e produtivo. Eu queria que você, como especialista também nesse assunto, falasse. As pessoas hoje estão se ocupando mais ou estão tendo mais consciência de tornar o tempo delas muito mais produtivo? Estão se ocupando mais. Fala mais disso. Por que disso? Porque, assim, elas não querem encarar os principais problemas do dia a dia. Porque É uma fuga? E é uma fuga. Existem tarefas no nosso dia que são mais difíceis, que são mais desafiadoras, correto? Então, ela arruma uma série de outras coisas durante a sua jornada para que, de fato, fale assim, eu não consegui resolver isso hoje. Entendi. Isso eu analiso, eu vejo de fora e entendo que isso é um receio, é um medo de enfrentar aquilo, porque a gente coloca muitas outras coisas na frente. Mas se a gente entender o que realmente vira o jogo do nosso dia, o que realmente é o 80-20, que a gente fala a nossa regrinha de Pareto, então a gente entende que precisa encarar alguns desafios. Então, é muito peculiar isso, é muito particular, mas eu vejo que é um excesso de atividades que poderiam ser delegadas, que poderiam ser feitas por outras pessoas, mas a pessoa assume para... A gente pode dizer, Emi, que é assim uma autossabotagem, muitas vezes, que a pessoa nem percebe que está nesse ciclo, porque ela enche a agenda dela, e eu já me vi nesse lugar, e eu estou ficando mais atenta, porque quando a gente toma consciência de algumas atitudes que a gente está tendo e está naquele piloto automático, a gente dá um passo para trás, de se olhar mesmo sobre um outro prisma e entender onde que eu posso melhorar a minha produtividade para trazer mais resultado. Porque eu sempre diferencio, ocupado é aquilo que você faz, um monte de coisa, mas não te traz resultado imediato ou de maneira tão direta. E o produtivo é aquele que realmente você vê um resultado, talvez não a curto prazo, mas que você consegue entender que aquilo vai voltar para você. Eu queria que você falasse um pouco dessa autossabotagem, porque tem muito a ver com isso aqui, né? Essa autossabotagem é a cultura que a gente vive. Porque, assim, quanto mais você trabalha, parece que você vai ganhar mais, vai ter maior visibilidade. Fala, nossa, ela trabalha muito. Nossa Senhora, como ela é eficiente. Nossa, como ela é esforçada. Então, a gente vive uma cultura do esforço. Olha. Então, a gente reconhece no próximo... Nossa, como ela ela trabalha muito, gente. Tem coitada. Aí fica... Merece. Merece. Né? Nossa, ela precisa de férias. Então, a gente vive essa cultura do esforço. E não da inteligência. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso para entender a nossa agenda, as nossas tarefas e definir, de fato, aquilo que é prioridade. Perfeito. Né? Porque a gente não tem prioridades. Eu falo que é prioridade. É verdade. Então, é uma coisa de cada vez. Se a gente for abrindo muitas frestas, né, a gente vai se perder. Então, eu tenho aqui, e depois, num dia, eu estou muito ocupada, eu estou cansada. Aí, o olhar para nós mesmos acaba se... deixando de lado. A gente pode dizer que, então, o quanto por exemplo, procrastinar o cuidado físico, até os cuidados hormonais, que você vai falar um pouco disso, ele também pode estar trazendo prejuízos para a saúde mental e vice-versa, né? Com certeza. Porque se você tem um excesso de trabalho, uma sobrecarga imensa, altera os seus hormônios. E aí o corpo fica mais cansado, mais fadigado. Isso é um ciclo sem fim, porque aí você não consegue render no seu trabalho com tanta eficiência. Você vai fazer um relatório, por exemplo, você demora horas a mais. Sim. E aí você fica procrastinando mais e mais o autocuidado, porque você precisa terminar aquele trabalho, e aí você não faz a sua atividade física, ou sei lá, a sua alimentação mais regrada, e aí vira num ciclo. Fica o ciclo da procrastinação e da falta de produtividade, né? Eu adoro esse tema produtividade. Eu realmente acho que hoje em dia as pessoas estão mais ocupadas do que produtivas. E é aí que você entra, né, na sua parte aí de como personal trainer, como uma pessoa que também trabalha a mentalidade, de trazer essa consciência, né? Ela cobra, viu, gente? Ela escreve lá como é que estão os treinos. Então é uma forma também de acordar a gente. Porque é natural a gente, muitas vezes, mesmo quem performa, cair nesse limbo Sim. de se esquecer um pouco ou de adiar cuidados fundamentais para a gente ter performance. E eu queria que você falasse de performance, nem estava aqui no script, mas assim, você que foi atleta, você que sempre teve performance, teve essa mentalidade já trabalhada desde lá de trás, até acredito que a sua escolha
pela educação física, foi muito pautada nisso, mas hoje, de uma maneira mais madura, onde você ajuda mulheres agora até se olhar de um jeito não daquela performance que todo mundo acha que... Vamos trazer aqui o exemplo do CrossFit, que é levantar peso, que é trazer aquela coisa da força bruta mesmo. Certo. Como é que você enxerga hoje uma pessoa de performance? Eu enxergo uma pessoa de performance com micro-resultados. Tá. O que seriam micro-resultados? Por que disso? O nosso ciclo de autocobrança, aí vem outro aspecto emocional. Perfeito. O nosso ciclo de autocobrança ele é elevado. Por quê? Se você tem um plano, um planejamento, seja ele do trabalho, seja ele da sua atividade física, do seu plano alimentar, e você está seguindo ele, correto? Uhum. E, de repente, por algum motivo, a gente desalinhou ali, saiu da rota, perdeu performance, tá tudo certo, né? E tá tudo bem falhar. A gente não se permite falhar. É. Então, quando a gente falha, aí já vem a autocobrança e fala, mais uma vez eu não consegui. Mais uma vez eu estou me deixando de lado. Mais uma vez eu tenho que entregar um relatório. Então, isso também é reforçado nos nossos pensamentos, que faz com que você abandone aquilo. Olha. Então, hoje eu trago um olhar diferenciado. Por quê? Porque falhou, tá tudo certo. Nós somos seres humanos, a gente falha também. E é natural a gente realinhar a rota. Né? E eu faço muita analogia com o GPS. Quando você está no GPS e ele erra o caminho, ele rapidamente recalcula a rota. Ele não fica assim, nossa, hein, você errou. Ele não fica, tá atrasada. Ele não fica. Ele rapidamente realinha a rota e vai. E é isso que a gente tem que seguir, é isso que a gente tem que mentalizar. Mesmo que leve mais tempo, né? Mesmo Porque às vezes você vai ter tempo. que dar uns passos para trás para poder se ajustar novamente. Isso, né? Eu falo que a nossa vida é um constante ajuste e reajuste, porque os dias não são perfeitos. Verdade. A gente tem imprevistos que a gente não está preparado para aquilo e, de repente, você tem que mudar toda a sua estratégia. Sim. E aí vem a autocobrança. Então, a gente tem que diminuir essa voz interior e aumentar essa voz do micro-resultado. Não, eu consegui, nem que fosse 5 minutos. Então, eu prezo muito isso para todos os meus clientes. Eu falo, valorize aquilo que você fez, não aquilo que você deixou de fazer. Porque, de repente, você teve um dia muito intenso e você foi lá e fez 5 minutos. Eu falo, parabéns. Ah, mas isso não significa nada no meu resultado. Significa muito na sua mente. Olha. Porque a mente que controla todo o nosso corpo. Isso que você trouxe, assim, é fantástico, Amy, porque, assim, as pessoas acham que ter resultado é ver alguma coisa mudando ali, ou na balança, ou vamos falar aqui, né, do tema, ou da composição muscular, e às vezes o resultado não é sobre isso, é sobre o que construiu aqui, né? É porque a gente tem uma jornada de vida. Pode ser que você queira emagrecer, sei lá, 15 quilos, só que você tem que passar pelo primeiro quilo. Você tem que passar pelo segundo para chegar no 15. Só que a pessoa, ela vislumbra o 15 e não valoriza o processo. Então, quando ela chega no 7, ela fala, mas sou 7? Mas, gente, valoriza que você fez 7 quilos a menos. Sim. Então, é essa cultura que a gente precisa propagar. A cultura do micro-resultado, de olhar positivamente para aquilo que você fez, não para aquilo que você deixou de fazer. Nossa, é fantástico isso. Eu tenho um mentor, o Ale Prats, e ele tem um livro que chama Não Negocie com a Preguiça. Porque se você tentar negociar, você vai perder. Perde feio. Ela é muito forte. Ela realmente tem muita performance no que faz. E ele traz, ele fala muito de engajamento, e ele traz, numa das falas dele, que é assim, nós, como pessoas, e principalmente pelo público que ele atinge, você não vai dar resultado o tempo todo. Com certeza. Por mais que você tenha colocado empenho forte naquilo, do seu melhor, seja de mentalidade, físico, cognitivo, porque você não controla todas as variáveis. Você controla muito sobre você, mas o controlar você não significa que o resultado atingido é exatamente aquilo que você buscou, porque você tem outras coisas que no meio do caminho vão acontecer. Então, ter mentalidade forte é saber que você, por mais que coloque empenho, nem sempre o desempenho virá. É isso aí. Eu falo que isso é performance. É você realinhar a rota quantas vezes for necessário. Ter essa clareza, né? E realinhar a rota é olhar para aquilo e falar assim, eu posso fazer diferente. Verdade. Então, eu vou pegar um caminho diferente, vou falar com uma pessoa diferente, vou usar um método diferente, mas eu vou continuar. Perfeito. E, Amy, você usa muito a palavra método. Você acredita muito, até por ser doutora, que a questão de não só metodologia, mas de ter método. E eu quero entender, assim, o que diferencia um treino com método de um treino comum? É assim, se a pessoa chega numa academia
Ela não conhece nada de aparelho, ela tá ali pela primeira vez, vamos supor, vamos exemplificar assim. E ela chega lá e pede pro professor montar um treino. Aí o treino já está no computador, já está preparado como iniciante, intermediário e avançado. Ele não entende o histórico daquele cliente. Ele apenas imprime o papel e entrega para aquele cliente, pode seguir. E, particularmente, ele vai ensinar os movimentos e tudo mais. Então, esse é um treino genérico, um treino que é igual para todo mundo. Só que hoje, você tem o seu perfil, eu tenho o meu, e quem está nos assistindo tem outro perfil. Então, eu valorizo o método. O método são variáveis que a gente controla e que tem uma ordem cronológica. Então, primeiro é a adaptação ao treino, depois é um princípio da sobrecarga, depois a variabilidade do treino. Então, o método é isso. Ele coloca você dentro de um contexto no qual eu vou respeitando toda a sua densidade muscular, a sua densidade de gordura, para que, de fato, você tenha resultados. Então, o método nada mais é do que um planejamento estruturado para que você tenha resultados mais eficientes. Maravilha, acho que ficou bem fácil de entender, né? Você tem mais, assim, de 16 anos de experiência, não só na educação, que você já foi professora universitária, de pós-graduação, mas também no relacionamento humano. Você estuda muito, você está sempre em masterminds, se desenvolvendo. Como que essa bagagem influencia o jeito que você conduz os treinos hoje? Porque você tinha aquele entendimento da fisiologia. Porém, como você... Claro que a criação do método é toda essa bagagem, até o livro de produtividade que traz essa questão também de inteligência produtiva, mas como que você, eu posso dizer que empilhou sobre esse conhecimento fisiológico essa questão do lado mais humano? Quando eu me formei, eu era a pessoa da performance, do resultado, da força, porque eu tinha um histórico de atleta. Então, para mim, não tinha chorinho. Ou faz, ou faz. Ou faz. Né? Não tem negociação. Não tem. Então, eu saí da faculdade com essa mentalidade. Então, eu comecei a atender alguns clientes de personal presencial e eu estava na pegada de performance. Então, eu elaborava todo o protocolo de treino. E aí, eu ia dar aula para o meu aluno toda motivada. Enfim, o aluno chegava assim: ai, olha, hoje eu tive uma briga com a minha esposa, não consigo treinar direito. Então, isso foi me mostrando que nem tudo é performance o tempo todo. Então, foi aí que eu falei, mas por que ele tá assim? Mas por que ele não consegue pegar carga? E aí foi surgindo várias dúvidas na minha cabeça. Porque eu era atleta, eu tinha que fazer, faz e fica quieta, né? Não tinha o porquê. Não tem questionamento. Não tem. Ah, eu tô com dor. Não tinha isso. Eu tinha que fazer. E aí foi que eu comecei a entender o comportamento. Entendi. Então, aí o comportamento humano, ele faz com que você entenda as pessoas na sua mais, né, singularidade. Porque nem sempre ela vai performar. Nem sempre ela está disposta a treinar. Talvez ali ela queira conversar um pouco para desabafar algo que esteja, né, afligindo ela naquele momento. E no treino é aquele momento que ela está desestressando. Vira meio terapêutico então, ali. Não é só fisiologia. É a parte emocional, é a parte cognitiva, né? A parte espiritual. O ser humano é um ser completo. Então, ele tem várias áreas. E se eu atacar só na fisiologia, eu não respeito aquele aluno ou aluna. Eu apenas reproduzo movimentos. Então, foi aí que eu fui em busca de masterminds, de cursos, de formações, para entender, de fato, a mente humana e esse comportamento por detrás do ser humano. Perfeito. Hoje você está atuando muito forte, até por ser um case próprio, né? Nessa questão da SOP, nessa questão aí de como questões hormonais podem interferir. Mas hoje, fala muito da caneta emagrecedora. Ela está em alta, ela é muito efetiva. E no mundo fitness, vamos dizer assim, tem muita oferta. A gente vê muita receita de atalho fácil e a gente sabe que não tem atalho. Tem que, para ficar com o abdômen sarado, construir massa, tem que ir lá e fazer, não tem como terceirizar. Você construiu uma presença digital assim que comunica autoridade, diferenciação no que você faz. Como é que você traz esse mundo fitness nesse olhar que você está há muitos anos já construindo, com essa autoridade e com toda essa diferenciação? O mundo fitness, ele muda muito rápido. Então, ora um exercício faz bem, ora o exercício faz mal, ora tem a caneta, ora é o café, ora é a alimentação. Então, o mundo fitness, ele tem ali a sua evolução. Então, a gente tem que se aprimorar e entender qual é o contexto.
Ok. Né? Então, hoje nós vemos o contexto da caneta emagrecedora, que de fato tem muitos estudos que comprovam sua eficiência. E como eu sou da ciência, eu fui atrás de embasamento. Sim. Então, naturalmente, tudo que vem novo, eu vou atrás do embasamento para que rapidamente eu aplique no meu cliente. Para que rapidamente ele tenha o resultado. Então, se a caneta hoje nos trouxe uma facilidade em relação à diminuição de peso, de gordura corporal, por que não usar? Com certeza. Então, como pessoa, eu vou atrás para ser diferente, para ter resultados diferentes, para ser uma referência. Então, hoje eu busco ser referência, presença de marca mesmo. Porque eu quero que as pessoas olhem e falem, não, a Amy sabe do assunto, porque ela estuda, porque ela aplica, porque ela tem resultado. Perfeito. Então, quando tem alguma novidade, naturalmente eu vou atrás. Ou seja, a gente pode dizer que você é uma pessoa que é super a favor pelo benefício que traz, mas não pode ficar preso nisso. Então você vai conhecer o benefício, mas também a importância de olhar outras frentes que o mercado não conta, né? Sim, então eu sou super a favor, mas tem que ter todo um conjunto ali de situações, né? Tem que ter um médico, tem que ter um nutricionista, um personal trainer, tem todo ali um contexto. Então eu quero encontrar, né, uma brecha, na verdade, para ser diferente, para ser efetiva. Falar, olha lá, ó, mais uma coisa diferente. A Amy tem mais uma coisa diferente. Sim. Porque eu vejo assim, nós, como profissionais de educação física, temos muitos no mercado. Muitos mesmo. E eu não quero ser mais uma. Eu quero ser a que tem presença. Perfeito. Então, por isso, eu preciso ser diferente. E para eu ser diferente, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprimorar, se relacionar com outras me pessoas. relacionar, entender o mercado, não só fitness, como a área da saúde em geral. Eu tenho que me relacionar com outros profissionais para entender também o que eles pensam sobre isso, porque eu não posso, né, falar algo que não é verdade, para que tenha contexto, porque eu mexo com saúde. Sim. Então, a saúde... É o bem mais precioso que todo ser humano tem, né? Então, a gente busca a saúde a todo momento. Então, eu preciso cuidar do meu cliente como único. E a única forma que eu encontrei de ser diferente é fazendo dessa forma. Entendendo o mercado, estudando e aplicando. Maravilha. Amy, como que você entendeu que falar sobre SOP, principalmente para esse público feminino, que é a maioria da sua audiência, fez total sentido ali para você se aprofundar nesse assunto? Conta um pouquinho como é que foi. O início da SOP começou em mim. Vamos falar o que é SOP para quem também não sabe. Síndrome do ovário policístico. Então, é uma síndrome que acomete as mulheres, que causa uma alteração hormonal, que tem uma série de prejuízos. Queda de cabelo, inchaço abdominal, deficiência no ciclo menstrual e entre outras coisas. Então, eu tenho isso, na verdade, né? Então, eu descobri isso com 15 anos. Olha isso. Né? Então, aí fui ao médico, naturalmente, e prescreveu o remédio. Então, eu tomei lá o medicamento por 15 anos consecutivos, até que o meu corpo parou de responder. Eu ganhava peso. Mesmo treinando forte. Mesmo treinando forte, a pele cheia de acne, a queda acentuada de cabelo. Então, o meu corpo estava naturalmente doente. Entendi. Na fisiologia. E eu estava saudável por fora, mas por dentro, fraca, inflamada, enfim, todo o prejuízo eu tinha. E aí fui estudar, naturalmente, o que eu poderia fazer, porque eu trabalho com fitness, estar acima do peso é incoerente para mim. Sim. E isso foi uma briga eterna para mim, porque eu ganhava peso, perdia peso, ganhava peso, perdia peso. Então, sempre o peso era um marcador muito chocante, tanto na emoção quanto no físico. É um indicador, né, do seu trabalho. Porque você vai olhar para o profissional e vai falar assim, nossa, que profissional é essa que está acima do peso? Só que isso me frustrava muito, então eu precisava ser o meu case de sucesso. Perfeito. Né? Então eu fui aplicar tudo aquilo que eu vim estudando, tudo aquilo que a ciência mostrou, né? A saúde mostrou como novidade e efetividade, e fui aplicar. Entendi. E apliquei e entendi todo o mecanismo da SOP. Porque o corpo da SOP, da síndrome do ovário policístico, é um corpo inflamado. E se você não tiver estratégia para atacar esse corpo inflamado, ele atua no modo reserva. O que é o modo reserva? Ele não deixa você perder peso, ele não faz o metabolismo ser eficiente. Então, por mais que você faça treino eficiente, nutrição eficiente, mas não controla a questão hormonal, você não está fazendo nada. Ele está no modo reserva. Olha isso. Então, quer dizer, você pode dormir bem, se alimentar de maneira nutritiva, dentro daquelas calorias que você precisa ou né, consumir para ter uma efetividade, fazer exercício de maneira regular, mas tem outra questão aí que é a parte hormonal que pode interferir em tudo isso. Pode. Você precisa fazer um controle hormonal e, naturalmente, você precisa de um direcionamento
por conta da alimentação, que tem alimentos que são altamente inflamatórios também. Olha, isso é importante. E tem exercícios também que são prioridades para quem tem SOP. Porque não é qualquer tipo de exercício. São exercícios específicos que aumentam o gasto energético para que o seu corpo ele volte a ter vida na parte fisiológica. Nossa, é fantástico isso. Porque, assim, você falou que desde os 15 anos você descobriu que tem a SOP, foi tratar com medicação, chega uma hora que não fez mais efeito, ou seja, descobrir, ir atrás é o primeiro passo. E não é uma exclusividade só de quem está entrando em menopausa ou não. Ele pode vir lá na adolescência. Pode, porque assim, você tem o ciclo menstrual desregulado. A principal característica da SOP é o ciclo menstrual desregulado. Então, se você, ora, menstrua, ora não, é um sinal de alerta. Se você tem um inchaço abdominal, é outro sinal de alerta. Se você tem muito a compulsão por doces, é outro sinal de alerta. Entendi. É o corpo gritando ajuda. Entendi. E às vezes a gente fala, não, come mais. Come menos, na verdade. Come menos, treina mais. Só que não é só isso. Você precisa entender o que está acontecendo dentro para efetivamente colocar a comida certa para dentro e treinar de forma eficiente. Por isso que quando você fala que performance não é sobre esforço, porque neste caso especificamente a pessoa vai se esforçar, não vai ter o resultado e teve muito esforço naquilo. Então, ou seja, performance não é só sobre esforço, é sobre estratégia. Sobre estratégia e inteligência. Inteligência. Né? Esforço inteligente não é esforço o tempo todo. É saber qual momento você colocar energia e como você colocar energia. Maravilhoso, maravilhoso. Para quem tem uma rotina assim bem corrida e sente que não consegue manter uma consistência, porque um dia está viajando, outra hora está no aeroporto, outra hora está fazendo trabalho de bastidor, de planilha, de apresentação. Qual seria o primeiro passo para a pessoa entrar nessa mentalidade de ter uma certa consistência? É começar aos poucos, porque não adianta se cobrar. Porque já sabe que tem uma vida mais recheada de tarefas. Então não tem como a gente colocar, não, todos os dias na academia, come bem todas as horas. Não tem como. Então a gente tem que começar progressivamente. Então, no seu dia hoje, o que você consegue fazer? Ingestão de água? Então, hoje é o dia de ingestão de água. Perfeito. Amanhã, tá na cidade que você chegou, que você vai fazer aquele trabalho, faz uma caminhada de 15 minutos. Ah, mas vou ficar no aeroporto, então bebe água. Então a gente vai ajustando a rotina, mas começando devagar. Entendi. Porque assim você tem aquela sensação que você já está dentro do protocolo, está cuidando de você, que é de uma forma diferente, né? Talvez demore um pouco mais, mas você está no caminho. Entendi. Porque a cobrança de querer treinar todos os dias é impossível um empresário hoje ou uma empresária hoje ter esse ciclo. Não só treinar todo dia, mas comer bem todo dia, dormir bem todo dia. Tem dia que a gente vai dar uma sacrificada muitas vezes no sono para estar em determinado lugar, no horário. Então, quer dizer, equilibrar vários pratinhos, mas algum vai cair e tudo bem. A gente vai e roda mais esse aqui. É saber também ter a paz de não se cobrar tanto, né? O que não pode é se largar. Por exemplo, deixar a saúde de lado o tempo todo. Então, ora, você está lá administrando algo que não estava ali previsto, tudo bem. Você está ali equilibrando os pratinhos e desequilibrou a parte da saúde. Só que isso, a longo prazo, vai causar um prejuízo enorme. Então, a gente tem ali a consciência que aquele momento eu não consigo, tá tudo certo, né? Sem julgamentos. Mas você tem que ter a consciência que em algum momento você vai ter que ter esse olhar. Com certeza. Você fala que cada movimento tem um porquê, né? Ligado ao corpo. Então, assim, não é fazer o movimento pelo movimento. Ó, eu já tive a oportunidade de fazer o treino contigo, então você fala, ó, isso daqui a gente vai trabalhar essa musculatura porque é importante. Eu vejo que hoje em dia, até pela rede social, as pessoas veem muito... vamos falar de Graciane Barbosa aqui, que é a mais famosa. Tudo bem, ela é uma atleta, fisiculturista, mas as pessoas veem muito aquela construção de músculos, que tem muita disciplina. Mas eu queria que você trouxesse que, assim, ter um corpo saudável, musculoso, não é sobre aquilo somente, né? Aquilo que eu quero dizer é ter um corpo que seja daquele estilo de busca de design. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas olham que ficar musculosa é ficar igual a ela. Tem até um termo que você usa, como que é? Definição muscular? De definição, mas assim... Hipertrofia? Hipertrofia.
Eu queria que você falasse disso, porque às vezes a gente fala, eu não quero ficar assim. Mas bem, olha quanto a pessoa vai ter que se esforçar e não quer dizer que vai chegar lá para poder ter um corpo se realmente ela quiser, né? É assim, ó, os atletas de fisiculturismo, eles são, assim, umas pessoas fora da caixa. Sim. Eu falo que, é surreal a rotina deles. Por quê? Eles têm uma disciplina enorme, então eles têm um propósito ali de subir ao palco, porque ali a evidência muscular é o que ganha. Então a Entendi. definição, a estrutura, o volume é de performance ali. Então eles são atletas. Nós, como os atletas da vida cotidiana, a gente tem ali que ganhar massa muscular, então o músculo tem que ficar aparente. Uhum. Mas para eu chegar até aquele volume da Graciane, é muito chão que a gente tem que percorrer, entendeu? E não só isso, tem recursos ergogênicos, tem ali outros anabólicos que são, né, primordiais para aquilo que aconteça. Então, naturalmente, a mulher hoje, ela tem a questão hormonal dela, que é diferente do homem, né? O homem tem mais testosterona, enfim. Mas a mulher, mesmo treinando pesado, ela não vai ficar musculosa. Porque a gente não tem estrutura genética. Entendi. A não ser que você tome algo diferente, Sim. né? Prescrito por um médico e tudo mais. E aí sim você vai ganhar um grande volume muscular. Mas fora isso, fique tranquila que não vai ganhar aquela musculatura. Ah, aquilo lá é feio. Sim, na sua opinião, na sua visão, tá tudo bem, eu respeito. Porque ela é uma atleta, você é uma atleta da vida diária. Sim. Então, para que você tenha resultados, a gente tem o princípio da sobrecarga. Porque não adianta eu ficar levantando 1 quilo o resto da minha vida. Sim. Porque o seu músculo acostuma. Sim, você vai precisar colocar mais ali, né? Então você vai precisar colocar 2, depois 3, quem sabe 15 quilos lá na frente, porque você já está preparada para isso. E não significa que você vai ficar musculosa como ela. Então a gente usa como comparação algo que a gente não tem a experiência e nem a vivência da Graciane. Exato. E assim, essa busca é por um estilo de vida focado na profissão dela, que também é ser atleta, que ela utiliza-se muito disso para divulgação, de trabalho, mas até falando aqui do Ramon, né, que ganhou agora o Mundial. Eu estava vendo uma entrevista dele outro dia, onde ele teve que abrir mão, muitas vezes, de alimentação, e sofrendo com isso. Ou seja, às vezes, muita gente pensa que o fato de malhar muito te dá direito de você comer o que quer. Você pode se permitir de vez em quando, mas não é porque gastou que pode comer, porque o corpo ele vai sentir, né? Ainda mais no caso deles, porque assim, no caso deles é muito específico. Eles não podem sair da alimentação. Olha em isso. nenhum momento. Porque eles são avaliados pela estrutura do físico. Então o músculo ele tem que estar muito evidente. Olha. E se porventura eu quero comer um docinho hoje? Impossível. Não vai poder e não é. Ah, mas é restrito? É restrito. Porque lá é uma competição. Então, atleta é diferente. É diferente. Então, o convívio com ele é uma dinâmica totalmente diferente do nosso convívio. Então, por exemplo, se eu tô aqui hoje, eu tenho uma alimentação mais regrada. Mas se eu viajar amanhã, estou numa região mais propensa a não ter comida saudável, eu vou comer aquilo que tiver lá. Entende? Então, a gente se compara muito com a disciplina de um atleta. Mas a gente não pode levar ferro e fogo isso, porque lá ele tá em âmbito competitivo. Aqui eu tô na minha qualidade de vida, eu quero um corpo mais definido, eu quero ficar melhor, olhar no espelho e me sentir mais confiante. Que sim, mas eu tenho, né, os altos e baixos aqui. Sem dúvida. Então nossas vidas são diferentes. Essa vida é uma e a vida de atleta é outra. Por isso que eu trago essa mentalidade sempre pro mundo real, porque a gente não consegue. E se a gente ficar se comparando também, aí a gente vai ficar Exato. no prejuízo. Essa questão da comparação, né? Muita gente olha a grama do vizinho e fala, nossa, a minha tá um verde um pouco diferente. Só que assim, eu sempre falo, e se de repente for sintética, e a gente tá achando que é muito melhor? Cada um com a sua realidade também. No caso do público feminino que você atende, tem muita gente que é mãe, de filhos pequenos, que precisa dar uma atenção ali, que com certeza uma jovem que ainda não tem a maternidade presente consegue inserir no dia dela algo que permite que ela faça com mais disciplina, vamos dizer assim. E porque às vezes a gente fica nessa comparação achando, poxa, eu não tenho disciplina. Não, mas qual o estilo de vida que você tem hoje? Como é que você adequa, que é o que você falou, é os 15 minutos? Como é que você adequa as possibilidades de trabalhar todas essas frentes para ter mais saúde dentro da sua realidade hoje?
né? Então, eu vejo que essa questão da comparação é muito forte para a mulher, né? Sim, e a mulher vive em conjunto, né? Em convívio com outras mulheres. Sim. E ela quer saber o que a outra tá fazendo. Porque a outra, sei lá, teve um resultado melhor ou mais rápido. Ai, o que você fez? E eu Vou quero fazer também. Vou fazer também. É. Então, essa comparação entre o público feminino acontece muito porque a sociedade também cobra muito um corpo, um estereótipo muito definido, muito slim. Então, a gente vive esse conflito interno. Mas se ela entender que, de fato, o programa personalizado que eu defendo muito, que ele é particular para cada realidade, ela vai entender que o resultado dela também é eficiente. E que nem sempre o que funcionou para aquela que está tendo um determinado resultado aparente vai funcionar para aquela outra pessoa, porque é o que você falou, cada um na sua individualidade, né? Com certeza, porque se eu pegar um treino da internet e seguir o treino da internet, será que eu vou ficar igual a pessoa da internet? Só que a pessoa da internet tem uma cozinheira, ela tem lá um massagista, ela tem um fisioterapeuta, ela tem um médico por trás. E ela mostra só o que tá dando certo, né? E eu tenho o quê? Eu tenho a raça e a coragem só, e a garrafinha de água, né? e a gente que lute. Você acha que eu vou ficar igual àquela pessoa? Não vou. E aí vem o quê? A frustração. E aí a mulher se cobra muito. Porque, né, ela quer ficar perfeita, só que a gente não é perfeito o tempo todo. É que tá entre os desejos universais, né? A gente tem medo de ficar pobre, você quer ser atraente, enfim, faz parte dos desejos universais. Então, todo mundo quer buscar algo fácil, a caneta é uma forma, mas ela não faz milagre, ela te ajuda nesse primeiro passo, que muitas vezes as pessoas precisam ter esse empurrão. Porque sozinhas, buscando todas as alternativas, às vezes ela não consegue evoluir. E isso desanima também no processo, se você não tem os micro-resultados que você falou, né? Eu sou super a favor, por conta disso. Porque eu sei que a mulher moderna hoje, ela se cobra por resultado imediato. Então, se essa caneta veio, não tem prejuízos, e ela promove uma autoestima, que essa mulher se cuide, tem um olhar diferenciado, por que não usar? Eu sou super a favor. Vá no médico, faça seus exames. Se tiver propensa a usar, use, né? E vai atrás daquilo que realmente faz sentido para você. Mas tenha consciência do quê? A caneta sozinha, ela não vai fazer o milagre. Ela dá um empurrão, mas ela não te mantém no movimento. Então você vai precisar treinar, você vai precisar comer bem, porque senão vai ficar uma magra flácida. Vai ficar toda cheia de pele. Que a sarcopenia futura que pode acontecer. Muita gente, principalmente falando de uma terceira idade aí, tá se atentando a isso agora, né? Porque a ingestão de proteínas, ela precisa ser muito bem mensurada. Porque senão lá na frente você vai ficar magra, linda e bela, vai cair e vai quebrar todos os ossos do corpo. Sim. Porque não tem força, não tem músculo. Não tem estrutura. O quanto o músculo é importante agora. Então você emagrece? Sim. Usa. Sou super a favor. Mas tem esse olhar também de cuidado com a sua massa muscular. Porque hoje você fala assim, não é importante, mas daqui a 10 anos você vai subir uma escada, vai ficar super cansada e vai ter medo de cair, vai ter fragilidade nas pernas, e isso é um prejuízo enorme que lá na frente, depois para recuperar isso é muito mais difícil. Sim. Falando até com a chegada da idade, né? A gente sabe que por mais que a pessoa vá se cuidando, é natural que ela vá perdendo uma energia que antes ela tinha. Sim. Eu me vejo um pouco nisso, Emi, de assim, nossa, mas eu fazia isso com tanta facilidade, o que está acontecendo? Às vezes a gente se questiona da performance que um dia a gente já teve. Então ter esse carinho também de se olhar e falar assim, olha, eu realmente já tive essa performance com 20, com 30, mas com 40, 50, realmente, eu não digo que é a performance, essa dinâmica, a gente também tem que aceitar. A gente tem que se cuidar, mas a gente tem que aceitar que a gente não vai ser como 20, 30 anos, né? Eu falo o seguinte, a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. A gente está envelhecendo. Só que cada fase tem a sua experiência. Então chega um momento que a gente vai ter um prejuízo. E é natural. A gente não consegue falar assim, eu não quero ter esse prejuízo. O que a gente faz é prolongar isso. É retardar esses prejuízos. Mas, naturalmente, a gente tem que se permitir fazer um pouco mais devagar, falar um pouco mais devagar, até ler. Às vezes você está com 20 anos, você está lendo aqui. Aí depois você está com 40, você está... Nossa, gente. Verdade. Então isso é natural. Você vai chegar nesse ponto. Você vai chegar e tá tudo bem. Você não vai ser perfeita o tempo todo. Sim. Então é a cultura da perfeição de novo. Verdade. A gente quer chegar aos 50 com o corpo de 20, com a mentalidade de 10 e com a energia de 5. Só que... Com a sabedoria de 50. É impossível.
Sim. Então, cada fase seja vivida com experiência, com presença, para que você possa usufruir dos benefícios do dia a dia. Senão vira um fardo viver. É verdade. A gente não vive por prazer, a gente vive por um fardo. Eu tenho um dia muito difícil hoje. Não, eu tenho um dia muito... Que bom que você tá dando conta de tudo, Verdade. que você está com presença em tudo, que você tem a capacidade cognitiva de resolver isso. Verdade. Porque senão você já estava aposentada, ou senão já estava largada num sofá, enfim. Então, ter essa consciência hoje é importante, porque a gente vê, através de estatísticas, que a longevidade ela vai ser cada vez mais ampla, né? Principalmente para quem se cuida. Então, os 60 anos de 30 anos atrás não são os mesmos 60 anos de hoje. Então, hoje tem muita possibilidade de medicamento, Sim. de atividade física, de conhecimento, que antes, muita coisa, eu acho que até de educador físico, falei assim, antes fazíamos algumas coisas que hoje Já entendido que não traz um benefício ou um resultado interessante. Tem outras formas, né? Nossa, maravilha, assim, esse é um assunto, assim, que eu acho que interessa sempre a todo mundo, porque é para a vida. Não tem um momento que a gente vai falar de saúde, de produtividade ou de, enfim, de algo sistêmico, assim, para a gente estar inteiro. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que estar com essa presença, com o corpo, afinal de contas, ele está em todos os lugares, com essa parte cognitiva funcionando. Emi, caminhando aqui já para o final, se você pudesse deixar uma mensagem para quem acredita, falando até de produtividade, que produtividade é fazer mais treino e treino é sofrer, o que você diria? Treino não é sofrer, depende da ótica que você entende, né? Depende da experiência que você já teve no passado. A mensagem que eu deixo é: faça o que precisa ser feito, independente da circunstância que você está. Então, sem julgamento, sem pensar muito, entende a realidade, né? E faça o que precisa ser feito. Alguns momentos você vai fazer aquilo que você não gosta. E tá tudo bem. Sim. E tem outros momentos que você vai se sentir mais leve, mais confiante e vai fazer. Então, faça aquilo que precisa ser feito, independente do contexto que você está vivendo. Maravilha. Bom, que conversa, hein? Eu acho que esclareceu muita coisa para muita gente que assim, se comparava ou que também estava se cobrando demais. E obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta visão assim com a gente. Se tem algo que essa conversa deixou claro, é que presença não é sobre estar ocupada. É sobre estar inteira naquilo que a gente faz. Não importa se é por 5, por 10, por 15 minutos. Seja na refeição, ao brincar com os filhos, seja dormir, enfim. Aquilo que você se propõe a fazer é estar inteiro. Então, eu acho que a gente conseguiu, através de todo esse conhecimento, deixar claro que ter presença é você estar inteiro naquilo que você faz. Com energia, com foco, com alegria, né? A alegria de viver. Faça aquilo que... Com prazer. Com prazer. A gente tá cheia de gente mais ou menos. Não seja mais um mais ou menos, seja você. Acima da média. Nossa, maravilha. Emi, para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, dessa forma diferenciada que você atua com a parte da educação física, dessa forma que você ajuda muitas mulheres a irem para um outro nível, diferente, não só no corpo, mas na mente. Onde que elas podem te encontrar nas redes sociais? Quais são os seus canais? Hoje eu trabalho principalmente com Instagram e TikTok. Doutora Emi Suelen, DRAMI Suelen.personal. E aí você vai me encontrar lá e eu estou completamente disponível para ajudar qualquer pessoa que passe por lá. Maravilha. Eu agradeço a sua audiência. Hoje foi um dia que a gente aprendeu muito aqui sobre saúde, física, mental e como isso interfere na nossa presença. E ter presença que marca é isso, é a gente estar inteira para se cuidar e entender que cada um é cada um. Nós não somos iguais a ninguém. A gente tem o nosso DNA, a nossa forma e busque ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Um abraço.